E agora eu quero que você preste atenção aqui no verso 5. E esse verso aqui é extraordinário. Lembra que eu disse para você que Jesus Cristo é o personagem principal do Apocalipse. E aqui João não deixa nenhuma dúvida sobre isso. Da parte de Jesus Cristo, qual era o sobrenome de Jesus? Alguém lembra? Qual era o sobrenome de Jesus? Nenhum. Jesus não tinha sobrenome. No tempo antigo não existia esse costume de dar sobrenome. Cristo é um título, não é o nome de Jesus. Cristo significa Messias. Portanto, Jesus Cristo é você dizer Jesus ou Messias. Tá bom? Não é o nome de Jesus. O nome de Jesus é qual? Jesus. Cristo é um título. Portanto, quando Jesus diz assim, olha, Jesus Cristo, o que João está dizendo? Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Filho de Deus. Foi quem Deus enviou para salvar a humanidade. Mas ele não é só isso. Jesus também é a fiel testemunha. Essa expressão testemunha aqui é um fiel mártir. Jesus Cristo é a melhor e a maior revelação que nós temos de Deus. Você quer conhecer a Deus, você quer saber como Deus é, você quer saber como Deus se comporta, você quer saber os planos de Deus, olhe para Jesus. Ele é a melhor testemunha, a melhor revelação de quem é Deus. Mas ele não é só o Messias prometido, o Cristo prometido, ele não é só apenas uma fiel testemunha, ele também é o primogênito dos mortos. O que significa a palavra primogênito? Não é primeiro. Também não é irmão do meio. Primogênito não é o primeiro. Primogênito não significa primeiro, significa primeiro filho. Primeiro nascido. Quem é primogênito aqui? Quem é primogênito aqui? O primogênito sofre mais, não sofre? Sofre. Eu sofri mais, eu sou primogênito. Jesus foi o primeiro que morreu? Sim ou não? Jesus foi o primeiro que morreu? Sim ou não? Quem foi o primeiro que morreu, de acordo com a história bíblica? Abel, filho de Adão, foi o primeiro que morreu. Então, por que a Bíblia diz que Jesus é primogênito dos mortos? Porque a expressão primogênito na Bíblia comumente se refere ao primeiro nascido. Mas o primeiro nascido, o primogênito, ele tinha importância. Por exemplo, o primeiro filho nascido, suponhamos que você teve 10 filhos. O primeiro nascido recebia metade da herança e a outra metade era dividida entre os outros 9. Então o primeiro filho era o mais importante. Ele era o líder que ia te substituir depois que você morreria. Era o mais importante. Geralmente o primogênito era o primeiro nascido. Mas em alguns casos isso podia ser invertido. Por exemplo, na história de Jacó e Esaú, Jacó, ele rouba a primogenitura de Esaú e ele se transforma no primogênito. Tanto é que a descendência do povo de Deus não vem de Esaú, que é o primeiro que nasceu, mas vem de Jacó, que foi o segundo, porque ele se transformou em primogênito. Então, quando a expressão diz aqui, olha, primogênito dos mortos, essa expressão se refere que Jesus é o mais importante daqueles que morreram. Muitos morreram antes de Jesus, mas o mais importante que morreu é Jesus Cristo, porque foi através da morte dele que nós recebemos a salvação. Portanto, Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele é o nosso Salvador. Jesus é o primogênito dos mortos, porque através da sua morte nós temos vida hoje. Jesus é o primogênito dos mortos, porque por causa da cruz do Calvário nós podemos ter esperança de vida eterna. Por isso ele é o primogênito dos mortos. Mas ele também não é só o primogênito dos mortos, ele também é o soberano dos reis da terra. Não há ninguém maior do que Jesus. Não há nenhum nome mais sagrado que o nome de Jesus. Não há nenhum nome mais alto do que Jesus. Não há nenhum ser na história, não há nenhum personagem na história da terra, não há nenhum ser na história do universo que se compara à glória e ao poder do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele é o soberano dos reis da terra. Não houve nenhum rei, por maior que fosse, nem Nabucodonosor, nem os reis assírios, nem os grandes líderes das nações de hoje em dia, nem os grandes personagens da história, nenhum deles se compara a Jesus Cristo. Nenhum deles foi maior do que Jesus, nenhum deles teve mais poder do que Jesus, porque ele é o soberano. Tudo está sob o controle de Jesus. Não há nada que foge ao controle dele. Não há nada que está fora da sua visão. Não há nada que escapa ao olhar onisciente do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o soberano sobre os reis da terra.
E aí termina o verso 5. Aquele que nos ama, este soberano Rei da terra, te ama. Você é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a certeza que desde o início do Apocalipse João quer deixar muito claro para você. Na introdução do Apocalipse, que são os primeiros 8 versos, João deixa muito bem claro que este que é o primogênito dos mortos, este que é o soberano dos reis da terra, este que é a fiel testemunha de Deus, este que é o Messias prometido, ele te ama. Ele se preocupa com você. Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma vida plena. Ele quer te dar uma vida completa. Ele quer te dar uma vida que tenha sentido